Olá, eu sou Giovanni de Souza e este é o segundo trimestre de 2022 da classe de adolescentes. As parábolas de Jesus são vivas? Lição número 1. Jesus, um mestre que ensinava por parábolas. O que é parábolas? Você sabe? A mensagem. Então os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: por que é que o Senhor usa parábolas para falar com essas pessoas? Mateus capítulo 13, versículo 10. Por que será que Jesus usava tantas parábolas? E a propósito, o que é a parábola? Vamos saber daqui a pouquinho. Vamos descobrir. Além disso, refletiremos sobre algumas dicas de como interpretar as parábolas adequadamente e veremos o tipo de resposta que essas histórias esperam daquelas que as ouvem. De modo geral, quando vamos contar uma parábola, a parábola, geralmente a gente procura explicar as coisas, né? Procuramos saber o que é aquela parábola, por que daquela parábola. E por que isso? Para explicar melhor uma situação complexa. Geralmente se usa uma parábola para ilustrar uma situação muito complexa, então usa uma parábola que fica fácil de trazer, né? De trazer algo complexo para uma questão mais simples, né? Então isso é o que nós iremos fazer nesta aula, né? Interpretar corretamente as parábolas. Jesus mencionou 42 parábolas. Então veja que 42 parábolas são bastante parábolas. Dá mais de uma parábola por mês, por exemplo. Hora de aprender. Estudiosos do Novo Testamento afirmam que cerca de um terço das palavras de Jesus encontradas nos evangelhos escritos por Mateus, Marcos e Lucas foram transmitidas através de parábolas. Você sabia disso? Bom, como eu já falei, Jesus falou 42 parábolas. Então veja que a parábola é algo tão importante de se trazer, é algo tão didático, que Jesus usou várias vezes, justamente para deixar claro, deixar fácil a interpretação e principalmente o entendimento daquilo que Jesus queria passar. Até hoje nós usamos parábolas, usamos às vezes analogias. Por exemplo, como que se explica a uma pessoa que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo? É difícil de compreender, mas se você fala que numa sala tem 3 lâmpadas e uma luz, eles entenderão. Não é assim? Você põe 3 lâmpadas acesas numa sala, quando elas acendem faz somente uma luz. Aí assim é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São 3 distintos, mas numa única pessoa. Viu como ficou fácil de compreender? Então é claro que a parábola ela é mais longa, porque geralmente a parábola dá um ensinamento mais profundo. Ela traz elementos para a história, né? Mais elementos, mais situações, mais complexidade. Então fica mais fácil da pessoa entender algo que é extremamente complexo. Através de uma parábola fica extremamente mais fácil. Sabendo disso, uma vez que Jesus falava muito às pessoas mais humildes, que não tinham muito estudo, não eram muito intelectuais, e até hoje, né, não é muito diferente. Veja que nós usamos muitas parábolas também de Jesus justamente para nos trazer entendimento, nos trazer clareza acerca do reino dos céus. Parábolas, histórias com propósitos. O que é uma parábola? Essa expressão vem do grego parabole, que significa colocar as coisas lado a lado, com a finalidade de fazer uma comparação entre elas. Sendo assim, podemos dizer que uma parábola é uma espécie de comparação tirada do cotidiano da vida para esclarecer outra realidade. Então veja que aqui fica bem claro que é uma parábola. É colocar ao lado dele, né? No caso, colocar as coisas lado a lado. Ou seja, você põe algo complexo do lado de uma coisa simples. O que é essa coisa simples? A parábola. Então você fala de uma forma muito mais simples, é muito mais educativo para quem está aprendendo e até para quem está ensinando também torna-se mais fácil de explicar, porque há muitas coisas na palavra do Senhor que é extremamente complexo. Se você for observar, tem coisas na Bíblia que é muito complexa de entender, mas você vai lá, pega uma parábola, pega uma situação, como eu falei agora, né, de como explicar como é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e você usa uma parábola, ou nesse caso uma analogia. Isso faz com que as coisas ficam mais fáceis de se entender. E é bem verdade que Jesus falou, né, que o Pai escondeu as coisas aos grandes e esclareceu aos pequeninos. Então vamos dizer que até mesmo as pessoas que são
intelectualmente mais elevadas, têm um nível intelectual muito mais elevados, às vezes mesmo falando com parábolas é possível deles não entenderem. Por quê? Porque as parábolas elas falam muito a respeito do reino dos céus. E geralmente as pessoas não querem o reino dos céus, né? Querem viver aqui na terra, não querem sentir a presença do Espírito Santo, não querem a presença de Deus em suas vidas. O propósito das parábolas, né? Para que servem as parábolas? Parábolas não são histórias contadas para entreter ou distrair pessoas. Ou seja, a parábola não é contada no intuito de somente para entreter, divertir ou coisa do tipo. De acordo com Jesus, sua finalidade era esconder a verdade das pessoas satisfeitas consigo mesmas, as incrédulas, e revelar a verdade às pessoas que tinham fome e sede de justiça, os que creem, conforme podemos ler em Marcos 4, 10 ao 12. Então veja aqui, o propósito era de esclarecer aquelas pessoas que creem para que elas viessem compreender, né, revelar a verdade às pessoas, né, que tinham fome e sede de justiça. Ou seja, era de uma forma bem mais ampla, era uma situação mais clara. Vemos, por exemplo, Lucas 19, vai falar 18, Lucas 18 vai falar acerca do juiz iníquo, não é isso? Lucas 18, a parábola do juiz iníquo, vai nos dar uma ideia sobre a ideia de que uma pessoa, né, uma mulher, estava pedindo para ser feita justiça para ela. E veja que ela estava pedindo para fazer justiça para ela, ou seja, ela tinha direito naquilo. E Jesus vai nos trazer essa situação. Por exemplo, no versículo 7, não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que os faça esperar? Ou seja, se um juiz iníquo, ou seja, aquele que não tem piedade, né, que pratica iniquidade, ele ouve por insistência uma mulher ou uma pessoa, aqui no caso era uma mulher, né? Por que Deus não iria atender a um dos seus servos, a um dos seus filhos? Esta é a ideia da parábola. Aqui é só para a gente ter uma ideia. Aqui está falando sobre a questão do amor do Senhor, né? Como o Senhor tem algo para nós, mas nós precisamos esperar. Então veja que essa é a vontade de Deus, né? Então veja que quando nós estamos diante de uma parábola, de um ensinamento bíblico, nós precisamos compreender essas questões, né? Os elementos. Vamos ver a seguir sobre algumas interpretações equivocadas da parábola, né? Que nós precisamos ter muito cuidado, né? Então esta é a forma adequada de que nós venhamos compreender como é de fato as parábolas. Parábolas, histórias que precisam de interpretação. As parábolas são histórias importantes que foram contadas por Jesus, o nosso Salvador. Por isso elas merecem toda a nossa atenção e dedicação. Assim, a grande pergunta que precisamos responder é: o que devemos ou não fazer ao interpretar uma parábola? Vamos destacar aqui algumas dicas. Então vamos falar aqui sobre 3 questões cruciais de como saber, como interpretar bem as parábolas. Devemos considerar o contexto. É necessário estudar o contexto histórico da parábola, considerando as questões sociais, religiosas, políticas e geográficas envolvidas na história. Com esse exercício, nos esforçamos para entender a parábola, prestando atenção aos detalhes que Jesus destacou quando contou cada uma para as pessoas da sua época. Então, principalmente considerar o contexto. Em que contexto que aquela parábola foi contada? Qual é a situação? Até porque nós não devemos pegar uma parábola que Jesus ensinou para um determinado assunto específico e querer usar em outro. Às vezes até pode parecer igual, idêntico, mas você vai ver que o ensinamento é completamente diferente. Então nós precisamos ver o contexto, né? Para qual contexto que aquela parábola foi contada, qual é o ensinamento daquela parábola. Então veja que aqui vai levar em consideração as questões sociais, né? A sociedade que a pessoa vive, a questão religiosa, políticas e até mesmo geográfica, ou seja, para qual lugar, né, específico, né, um lugar fixo que foi falado.
Então, para que Jesus, sempre quando ele falava umas parábolas, ele destacava os pontos. Então, nós precisamos ver exatamente, interpretar esses pontos que Jesus destacou. Devemos considerar o que está na parábola, não o que foi omitido dela. Isso aqui é muito perigoso. Qualquer tentativa de interpretar uma parábola considerando aquilo que não foi dito ou está ausente, corre o risco de estar equivocada. É como pensarmos no sentimento da mãe que foi omitida na parábola do filho pródigo, ou no tamanho das lamparinas das moças loucas. Os elementos ausentes são dispensáveis para o entendimento da parábola. Precisamos nos deter naquilo que é essencial. Quando vemos as questões, por exemplo, a mãe do filho pródigo, quem era a mãe do filho pródigo? Que importância isso tem? Veja que se Jesus omitiu isso, era porque não era necessário saber. Quando vemos esses pontos, que muitas das vezes as pessoas querem criar situações, e às vezes até usam isso até para criar uma dúvida, né, nas pessoas, né? E a ideia da parábola não é criar dúvida, muito pelo contrário, é criar uma verdade, uma certeza do que está se aprendendo e não uma dúvida. Então, por conta disso, as pessoas acabam querendo considerar aquilo que foi omitido, os elementos omitidos da parábola, e isso é muito perigoso. Nós não devemos fazer isso. Por quê? Porque tudo que Jesus falou era o essencial. Se Jesus não falou, por exemplo, da mãe do filho pródigo, é porque não era o ponto. Porque aqui o ponto é falar de um pai amoroso e não de uma mãe amorosa, ou de uma mãe chorona nesse caso, né, que seria uma mãe chorona. Cadê meu filho? Meu filho foi embora. Então veja que aqui é o ponto, é o contexto da parábola. Então veja que aqui vai voltar ali na questão social, religiosa, política e geográfica. Veja que aqui temos uma condição, então nós precisamos levar em consideração essas coisas e na verdade nós não devemos considerar o que está omitido. Se foi omitido, se Jesus não falou de determinado elemento naquela parábola, então vamos continuar omitindo, não tem nenhuma importância para nós, é completamente dispensável. Devemos evitar a alegorização excessiva, é outro perigo também. A alegoria é uma forma de linguagem utilizada para representar um significado de forma figurada. Algumas pessoas, quando leem uma parábola na Bíblia, tentam buscar significados de cada detalhe. Por exemplo, na parábola do bom samaritano, é comum algumas pessoas tentarem atribuir significados figurados ao azeite, ao vinho ou à estalagem, quando a proposta inicial da parábola era responder à pergunta acerca do próximo. Veja que aqui temos aqui dois pontos, né? O ponto de que nós não devemos considerar aquilo que foi omitido. Por outro lado, também nós devemos evitar a alegorização excessiva, ou seja, querer mostrar o que foi falado, querer explicar tudo o que foi falado, todos os elementos, falar de todos os elementos, onde na verdade o elemento aqui era apenas acerca do próximo. Então a gente fica querendo entender o significado do azeite, o significado do vinho, ou a estalagem, ou isso, ou aquilo, e queremos criar um monte de coisas numa parábola, que aqui no caso a parábola do samaritano, né? Do bom samaritano, que na verdade sabemos que o samaritano na verdade não era um povo assim muito bom, né? Agora que esse samaritano ele praticou uma boa ação. Então veja que aqui ele foi, o ponto da parábola é o amor ao próximo. Não tem nada a ver com vinho, com azeite ou estalagem. E as pessoas procuram, né, professores de escola bíblica dominicais ou mestres em teologia e pregadores, pastores, querem ficar criando situações, querendo às vezes até com isso querer parecer ter muito conhecimento ou em alguns casos extremos querer mostrar que é santo, né? Que tem santidade suficiente para compreender o que significa o azeite, o vinho, a estalagem, isso ou aquilo de uma parábola ou outra. Então nós temos que ter o cuidado, portanto, com considerar o contexto da parábola, considerar o que foi omitido e também ter esse cuidado de evitar a alegorização. Então são 3 pontos cruciais para a interpretação correta da parábola.
Parábolas, histórias que exigem uma resposta. As parábolas de Jesus convocavam homens e mulheres, jovens e adultos a tomarem uma decisão, não apenas com a verdade revelada através delas, mas sobretudo com a pessoa que as ensinava, Jesus. A finalidade do ensino por parábolas era levar as pessoas a assumirem uma vida compromissada com Deus, santa e digna. O Senhor, Ele chama todos nós para uma decisão. Ele usa as parábolas para tomar uma decisão. Que decisão é essa? A decisão de aceitar a Cristo como Salvador. Aceitar, tomar a decisão de morar nas mansões celestiais. Tomar a decisão de viver uma vida íntegra diante de Deus. Então veja para qual a finalidade da parábola. Levar as pessoas a assumirem uma vida compromissada com o Senhor. Uma vida santa, digna, uma vida irrepreensível. Levar uma vida diante do Senhor, de santidade, de obediência, de renúncia. Então veja que a parábola, as parábolas do Senhor Jesus, ela nos traz esses ensinamentos. Jesus fala muito a respeito, aponta muito para o céu. Jesus fala muito a respeito do céu. Então muitas das vezes as pessoas usam as parábolas até para falar de elementos como o vinho, por exemplo, o azeite, para dizer que agora nós temos que trazer um azeite ungido. Tem umas expressões estranhas, né? Certa vez eu estava na igreja, esses dias, e o irmão falou sobre o óleo ungido. O óleo não é ungido, o óleo é para ungir. Aí você vê que tem algumas situações que as pessoas pensam, não, nós temos que ter o vinho para isso, temos que ter o azeite para aquilo, e começam a criar situações e muitas das vezes acabam criando heresias para a igreja. Por quê? Porque tentaram ser santos ao extremo, querendo mostrar santidade e conhecimento a tal ponto de saber interpretar cada elemento da parábola. As parábolas que Jesus fala, as parábolas, vamos nos ater somente para o ensinamento da parábola em si. Somente no ensinamento, na essência, e não nos elementos. Conclusão. Sinta-se hoje desafiado a ouvir e a aplicar as palavras de Jesus em sua vida diária. Seja um discípulo dedicado do Senhor, em casa, no trato com seus familiares, na escola, na relação com seus colegas e professores, nas redes sociais e principalmente na igreja. Abra o seu coração para aprender mais sobre o Senhor Jesus e sobre o reino de Deus. As parábolas de Jesus são vivas e têm muito a nos ensinar. Entendo que cada parábola é uma convocação de Jesus a uma decisão para o arrependimento e para vivermos uma vida de fé, esperança e amor. Então que nós devemos nos sentir desafiados para continuar firmes nos caminhos do Senhor, aprendendo com o Senhor e Salvador Jesus Cristo acerca das parábolas. Vamos continuar lendo e praticando as parábolas. E porventura, você já leu todas as 42 parábolas de Jesus? Se não, te convido, faça isso. Vai estudar as parábolas, veja as situações, os ensinamentos, a essência da parábola. Não fique preso à situação, a elemento A ou a elemento B. Se atente somente na essência da parábola. Até porque, se nós formos colocar os elementos em questão, nós vamos perder um tempo precioso e muitas das vezes vamos fazer o uso errado dos elementos. Então, se Jesus não falou do que era aquele determinado elemento, se ele não explicou o que era o determinado elemento, era porque era dispensável. Numa parábola, quando há um elemento que é preciso falar, Jesus vai explicar o que é. Então, não tente explicar aquilo que nem Jesus explicou. Não invente. Ou como diz o mundo, não tente enfeitar o pavão. Procure apenas se ater nas palavras de Jesus, na essência das parábolas. Vamos praticar a resposta número 1. Uma parábola é uma espécie de comparação tirada do cotidiano da vida para esclarecer outra realidade. Número 2. A finalidade de Jesus era esconder a verdade das pessoas satisfeitas consigo mesmas, as incrédulas, e revelar a verdade às pessoas que tinham fome e sede de justiça, as que creem. Número 3. São eles: 1. Considerar o contexto. E 2. Considerar o que está na parábola, e não o que foi omitido dela.
Número 4. As parábolas de Jesus convocam homens e mulheres, jovens e adultos a tomarem uma decisão, não apenas com a verdade revelada através delas, mas sobretudo com a pessoa que as ensinava, Jesus. Então veja que nós vamos nos ater nas parábolas, principalmente na pessoa de Cristo. Por quê? Porque se Jesus é que está explicando a parábola, se Jesus está contando a parábola, esta parábola, como é um ensinamento do Senhor Jesus, então nós precisamos nos ater a Cristo, olhar para o que Cristo está nos ensinando. A Bíblia diz em Atos capítulo 1, versículo 1, eu vou ler aqui para você. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas também a ensinar. Então veja que Jesus fazia e ensinava. Então que nós venhamos continuar tendo Jesus como o nosso exemplo, como o nosso mestre, como o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como o nosso mediador, como o nosso Salvador, o nosso mestre, né? Nós venhamos a cada dia mais compreender que mais importante até mesmo do que a parábola é quem está falando a parábola, que no caso é Cristo. E que nós venhamos também, da mesma forma que Jesus falou através de parábolas, que nós venhamos também usar as mesmas parábolas que Jesus usou para hoje falar também às pessoas que não têm muito entendimento das coisas dos reinos dos céus. Vamos continuar falando das parábolas para elas. Por quê? Porque as parábolas de Jesus são vivas. E são vivas até hoje, elas vão continuar no nosso ser, no nosso interior. Então que nós venhamos compreender mais e mais acerca das parábolas, que nós venhamos estudar um pouco mais acerca das parábolas, a sua essência, né? Mais uma vez, vamos nos ater nas parábolas de Jesus, vamos nos ater a duas coisas. A sua essência, né? A essência da parábola, e a pessoa de quem está falando a parábola, que no caso é Cristo. E que nós assim vamos falar das parábolas de Jesus e mostrando Jesus para todas as pessoas, porque assim as parábolas de Jesus são vivas e eficazes. Elas vão continuar transformando pessoas assim como transformou eu e você. Então que nós venhamos a cada dia mais estar atento aos ensinamentos do nosso mestre, aos ensinamentos de suas parábolas. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!